Quero me casar, mas não tenho dinheiro. Meu marido me agrediu. Eu tô precisando da segunda via da Mercedes. Meu filho precisa de pensão. Eu não sei o que fazer. Fala aí, Defensoria! Fala aí, Defensoria! Fala aí, Defensoria! Fala aí, Defensoria! Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Fala aí, Defensoria. Este programa que é um canal direto de informação sobre as ações da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Hoje o nosso bate-papo está muito especial, mas antes de chamar os nossos convidados, eu já deixo aquele abraço para você que está nos ouvindo pela Rádio Universitária. Afinal de contas, este é um programa em parceria com a Universidade Federal do Estado de Roraima. Hoje já convido você que está também nos assistindo pela TV Universitária para apresentar, para conhecer um pouquinho mais dos nossos convidados de hoje. Carla Renata, ela que é assessora jurídica. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Alana. É um prazer estar aqui. E também convido para a nossa conversa Bruno Gabriel, ele que é chefe de gabinete. Seja bem-vindo. Obrigado, Lana. Boa tarde. Gente, hoje o nosso bate-papo é sobre saúde. Vocês sabiam que a Defensoria Pública do Estado de Roraima também promove atendimento, orientação sobre saúde? Isso mesmo. Por isso, eu vou primeiramente falar com a Carla Renata. Carla, como é que você prefere ser chamada? De Carla ou de Renata? Ou de Carla Renata? Eu costumo dizer que normalmente a minha personalidade fora de casa é Carla. Carla, pronto. E Bruno Gabriel? Bruno ou Gabriel? Bruno. Bruno, Isso. pronto. Gabriel só pra família, assim, né? Minha mãe que chama, mas de resto só Bruno. Ah, então pronto. Então vamos lá, gente. Eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho pra gente como é que funciona a Defensoria Especializada para Tutela e Defesa dos Direitos à Saúde Pública. Boa tarde a todos. Então, nosso gabinete é um gabinete especializado em saúde pública, né? E o que consiste na questão da saúde pública? As ações que a gente demanda judicialmente são ações contra o ente, seja o Estado, seja o município. Então, vamos supor que um assistido chega até nós através do agendamento pelo DIVA, ou virtual, ou até na Defensoria, marca o agendamento, está com alguma questão de saúde, seja precisando de medicamento, de uma cirurgia, alguma questão que demanda que a Defensoria ela vá atuar ali, né? Nesse caso, ele marca o agendamento, vai até nós, a gente faz toda a orientação, né? Se de fato há necessidade de uma intervenção jurídica, porque a gente costuma falar que essa intervenção jurídica ela é a última das opções, né? A gente tenta sempre resolver de forma administrativa, com as secretarias de saúde, né? Para até que não conseguiu resolver, a gente entra com a demanda. Então, às vezes, um medicamento que está em falta, uma cirurgia que não está no momento acontecendo, ou às vezes uma demora excessiva para a realização de uma cirurgia. Então, são nesses casos que a gente está ali para poder assistir aquela pessoa que nos procura, né? Poder ali dar as orientações necessárias para poder resolver a situação que a pessoa nos trouxe. É uma iniciativa muito importante porque a gente sempre fala, né? Tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Por isso mesmo, como é que é feito esse procedimento, esse passo a passo? Então, Ana, como a Carla falou, o nosso gabinete, ele atua justamente quando o Estado ele é omisso. O Estado, e aí a gente está falando dos entes, né? Ou o Estado de Roraima, né? Trazendo para uma contextualização regional, ou o município de Boa Vista. Quando há essa omissão, como a Carla falou, a gente tenta resolver administrativamente primeiro, né? Até porque a gente tenta resolver para garantir cada vez menos processos no judiciário. E realmente, quando não tem essa possibilidade de resolução, aí a gente faz um processo judicial, uma demanda judicial. O passo a passo ele é muito simples. Você precisa levar os seus documentos pessoais de praxe, né, RG, CPF, comprovante de residência e um laudo médico fundamentado. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que precisa de uma cirurgia e essa cirurgia já extrapolou 180 dias, né, que são 6 meses, que é o que é preconizado pelos enunciados da Jornada de Direito à Saúde do CNJ, né? Então, nesse caso, a gente já vai ter uma demora excessiva. Então, a gente vai lá e vai ajuizar porque já passou os 6 meses que, em tese, o Estado teria para resolver sua cirurgia. Ah, eu preciso de um medicamento que está em falta no Estado. Você leva o seu laudo, atestando a urgência, atestando que você precisa daquele medicamento, que ele é imprescindível para você, que você vai correr risco se você não utilizar aquele medicamento, e a gente também vai demandar essa ação, né? E a mesma coisa funciona se você precisa de fralda, de sonda, de atendimento com fisioterapeuta, uma consulta que você não consegue marcar porque está faltando especialista no Estado.
tudo isso perpassa pela atuação da DESP, né, que é a Defensoria Especializada em Saúde Pública. Então, quando a gente visualiza essa missão, quando o assistido precisa, a Defensoria está lá para atuar. Até porque a Defensoria, a nível constitucional, falando, né, de direito, vamos dar um juridiquês aqui, ela é uma instituição garantidora de direitos, né? A gente tem os direitos, como direito à saúde na Constituição, lá no artigo 196, no artigo 6º, como direito social, e a gente tem as garantias. A Defensoria ela é uma instituição garantidora justamente por proporcionar para as pessoas que precisam, né, para os vulneráveis, para os hipossuficientes, o acesso a esses direitos. Então, quando o Estado não efetiva esse acesso, a Defensoria está lá, como os defensores e nós, servidores, costumamos falar, a última porta para a população, né? Isso. E a Defensoria funciona mais ou menos como essa última porta. Então, medicamento, como a Carla falou, não só que tem falta, mas medicamentos de alto custo também, né? Medicamentos oncológicos, medicamentos que, às vezes, eles são mais caros porque você já está num nível muito mais avançado da doença. A gente também está lá para garantir esse acesso. Geralmente, também tem uma busca quando se trata de doenças raras, que geralmente essas doenças, o medicamento, já o nome mesmo fala, né, doença rara, é mais difícil de encontrar, o acesso não é tão fácil. Por isso mesmo a Defensoria vem prestando essa assistência. Existem casos, a gente pode relatar casos desses? Com certeza. Casos específicos agora, eu não lembro em si, mas a gente já pegou alguns casos, porque o que acontece? Como o Bruno falou, a Defensoria nasce ali juntinho da Constituição, né? Então, para haver uma especialidade em saúde, é uma demanda muito grande específica de saúde, né? Para se criar uma especialidade em saúde. Então, quando a gente pega as demandas que são um pouco mais... As demandas em saúde em si são demandas mais sensíveis, né? Porque o assistido já chega lá um pouco mais vulnerável, não só financeiramente, mas já com a saúde debilitada, muitas vezes a questão psicológica debilitada, por estar lidando com a burocracia. Então, vamos supor que um assistido chega com um medicamento que ele tem esse registro na Anvisa, é um medicamento de alto custo. Pelo tema 106, o medicamento de alto custos, eles devem ser fornecidos pelo Estado, mesmo que não estejam incorporados. O que seria uma questão de não estar incorporados? A gente trabalha com 3 listas, né, de medicamentos, que são os medicamentos incorporados, são aqueles medicamentos que o Estado, o município, ou de forma de abrangência nacional, eles podem fornecer, né, são obrigados a fornecer. Então, a gente tem o Remume, que é o do município, o RESME, que é o do estadual, e o Rename, que é o nacional. Vamos supor que o assistido ele chega com essa demanda para a gente de algum medicamento. A gente sempre faz essa consulta a uma dessas 3 listas para verificar se há essa obrigatoriedade de fornecimento pelo um dos entes. Não tem, como é que a gente pode fazer? Se a gente segue 3 requisitos, né? Que é o tema 106 do STJ, que ele estabelece esses requisitos que devem ser seguidos. O primeiro requisito, como o Bruno falou, é um laudo circunstanciado e fundamentado pelo médico assistente que já acompanha o assistido, indicando o porquê dos fármacos que estão disponíveis no SUS não são suficientes e por que precisa ser esse medicamento, né? A questão da hipossuficiência financeira, né, que a pessoa não tem como arcar com os custos daquele medicamento. E o terceiro requisito é o registro na Anvisa, né? Porque quando não há o registro na Anvisa, já não é uma competência da Defensoria Pública do Estado, né? Vai para a União. Então, vamos supor que chega com esse medicamento, mas cumpre esses requisitos, esses 3 requisitos. Então, a gente entra com a demanda, pegando esse laudo, que o laudo é imprescritível, porque só quem tem competência para dizer que, de fato, o paciente precisa daquele medicamento é um médico, né? A gente costuma falar lá no gabinete que a gente tem o conhecimento jurídico, né? Então, para entrar com uma demanda de saúde, a gente precisa do conhecimento médico junto, tem que trabalhar ali de forma conjunta, né? Então, existem vários casos que a gente teve que, de fato, precisar seguir o tema 106, que é um tema que a gente sempre está debatendo ali e trazendo nas nossas questões judiciais. E esse diálogo, ele, falando em porcentagem, na maioria das vezes ele é positivo, há uma aceitação, como é que é feito esse acordo entre as partes? Então, esses medicamentos de alto custo, né, que são os não padronizados, que a gente costuma falar, que não estão nas listas que a Carla mencionou, infelizmente a gente precisa demandar, porque como a Carla falou, eles não são obrigatoriamente de fornecimento pelo Estado. O Estado não é obrigado a fornecê-los. Para tentar contextualizar o nosso ouvinte, para você incorporar um medicamento, você precisa passar por uma análise do CONITEC, né, que é um conjunto de especialistas da área médica, área farmacológica, e você também formula um PCDT. O que seria esse PCDT? É o Protocolo de Diretrizes Clínicas Terapêuticas, né? Então, você tem um PCDT para doença X, doença Y, e os médicos vão prescrever, os farmacêuticos vão prescrever, alguns medicamentos que são necessários para o tratamento daquela doença. E a depender do custo e efetividade, principalmente quando a gente fala de medicamentos oncológicos, né, que
apesar de muitos serem afetados, ainda assim é uma porcentagem muito pequena se comparada a outras doenças que a gente tem mais comum no nosso dia a dia, eles precisam ser analisados se vão ser efetivamente eficientes para a população, se essa eficiência ela vai ser compatível com o dinheiro público que vai ser investido, porque, querendo ou não, a gente também está falando de um dinheiro público, a gente também está falando do interesse do Estado ali, né? E, obviamente, que o interesse à vida vai ser preponderante, né? Nessa ponderação, não tem o que discutir. Mas é preciso passar por essa análise que é importante também para a gente entender de que forma o dinheiro público está sendo gasto. Então, a partir do momento que a gente tem essa incorporação, a gente vai ter o tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, né? Que é o STJ, como a Carla falou. Nesse caso, o juiz ele entende, vendo aquele laudo feito por um médico competente, que aquele medicamento realmente ela é a última opção para o paciente, né? Ele já esgotou todos os tratamentos disponíveis no SUS, todos os tratamentos que o Estado oferece, e agora realmente, entre uma prerrogativa de direito público relacionada a interesse do Estado e a vida de uma pessoa, a vida com certeza vai preponderar, vai prevalecer, e esse medicamento ele vai ser concedido. Lembrando que quando não é concedido, né, a gente já teve alguns casos de improcedência, a gente tem a possibilidade de recurso, e na grande maioria das vezes a gente tem essa reforma da decisão, né? Esses medicamentos de alto custo, dada a complexidade das doenças, né, a gente sempre precisa... Eu sempre costumo falar para a Carla e para a doutora Inajá, que é a nossa defensora da DESP, que a gente sempre precisa especializar um pouco em medicina e farmacologia para fazer uma petição, para fazer um recurso, porque a gente precisa ter noção do que a gente está pedindo ali, né? Esse pedido precisa ser certo. Então, na maioria das vezes a gente tem esse sucesso porque a gente também tem eu acho que a associação perfeita com o médico do paciente, que faz um laudo bem fundamentado. Porque, às vezes, o paciente ele chega lá e ele fala, poxa, mas por que precisa disso? Por que precisa desse laudo? E a gente precisa explicar, olha, o juiz ele não é médico, nós não somos médicos. A única pessoa que vai ter capacidade de falar que você precisa desse medicamento é o médico. Então, ele precisa dar um laudo como se ele estivesse falando para uma criança de 5 anos até, né? Tipo assim, estivesse explicando porque, bom, ele é o profissional competente e nós que estamos formando direito, somos formados em direito, não temos essa competência técnica para isso. Então, esse laudo precisa ser fundamentado para mostrar para o juiz que realmente aquele medicamento de alto custo, que demanda muitas vezes um valor muito alto, ele é essencial para salvar a vida daquele paciente. E entre um valor monetário e a vida, com certeza a vida deve prevalecer. Quais são as demandas que mais aparecem na defensoria relacionadas a esse assunto? Quando a gente fala ali, coloca nos índices mesmo, quais são as mais procuradas? No caso, você fala de não incorporados? Que chega buscando atendimento, buscando orientação. De demandas em gerais, a gente costuma brincar lá no gabinete que sempre tem as épocas, né? Esse ano a gente começou muito com alimentação interal. Assim, uma grande busca, é um entrave que a gente está aí trabalhando junto com a doutora Inajá, né? Que é a defensora responsável pela DESP, para conseguir estratégias de conseguir fomentar essa questão. O que seria alimentação interal, né? A alimentação interal, ela normalmente são pessoas que precisam de alimentação interal, com pessoas que passaram normalmente por algum AVC ou algo do tipo, que elas ficam impossibilitadas de conseguir se alimentar através de formas normais, ou seja, alimentos sólidos, né? Então, normalmente precisa de fórmulas líquidas, elas passam ali por uma cirurgia, começam a se alimentar por sonda. Então, a alimentação interal acho que a demanda que a gente mais está tendo ultimamente. Agora, eu acho que no último mês também a gente teve uma demanda muito crescente de medicamentos oncológicos, também medicamentos de câncer, tratamento e principalmente medicamentos de câncer. Mas eu acho que a alimentação interal desse ano, assim, vem sendo um recorde bastante grande por conta que não está sendo fornecido, né? Então, se um paciente ele se alimenta exclusivamente daquela forma e não tem aquela fórmula, os equipos, os frascos também que precisam junto, acaba que a gente entra numa convergência com aquilo que o Bruno falou, né? A dignidade da vida, ela fica aonde, né? Porque se você se alimenta só daquilo, como é que você vai conseguir se alimentar? Como é que você vai ter, de fato, garantido aquilo que está na Constituição, que é uma dignidade, né? O princípio da dignidade da vida, o princípio da dignidade humana. Então, acho que esse ano de recorde, assim, vem sendo a alimentação integral. Além dessa demanda, a gente pode citar outra? Eu acredito que os medicamentos oncológicos são sempre bem presentes no nosso dia a dia, né, nas judicializações, porque como eles não são incorporados, para você conseguir esses medicamentos, infelizmente, você precisa de uma judicialização, né? E aí, nesse caso, os medicamentos oncológicos, eles realmente são sempre estão presentes nas nossas demandas. Além dos medicamentos oncológicos, que a gente costuma falar que é sempre final MAB, né? Os MABs da vida, a gente também tem muito caso de doenças raras relacionadas a doenças de pele, né? Então, são doenças que são autoimunes, então elas têm uma refratariedade a medicamentos
entre aspas, mais baratos e mais acessíveis do que as outras doenças. Então, doenças que envolvem a pele ou doenças autoimunes, elas também são bem frequentes nas nossas judicializações. A gente também teve algumas demandas bem altas de cirurgias oftalmológicas e também de otorrino, né? Otorrinolaringologia. Só que agora a gente já tem conseguido sanar essas questões, mas esse ano a grande pegada realmente tem sido essas alimentações enterais e sempre os medicamentos oncológicos, né? Às vezes nós temos alguns medicamentos que, por falta de processo licitatório ou até questões internas do próprio estado ou município não estão sendo fornecidos e a gente precisa demandar. Mas a gente não consegue estipular assim, em específico qual medicamento, porque isso depende muito dessa falta deles lá. Mas medicamento oncológico e medicamento para doenças autoimunes sempre a gente demanda. Eu vou pedir licença para vocês rapidinho, porque eu vou convidar quem nos acompanha agora para um breve intervalo. Mas olha, eu reforço, não sai daí que nós voltamos já. Fala aí, Defensoria! Estamos de volta e é claro que eu já deixo aquele abraço para você, motorista de aplicativo, que nos escuta e nos leva de carona para onde você estiver indo. Deixo também aquele recado especial para quem está nos acompanhando pelas plataformas digitais, pelo Radiosnet. Que coisa maravilhosa saber que você está aqui online, conectado, ficando bem informado junto com a gente. E você que nos assiste pela TV Universitária, também é muito bom ter você aqui bem pertinho. Eu quero deixar um recado especial, porque, olha, é um comunicado muito importante sobre a Defensoria Pública. Olha, gente, atenção! Os atendimentos da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem ocorrem temporariamente no prédio cível da Defensoria Pública de Roraima, que fica ali na Avenida Sebastião Diniz, no centro, das 8 a 1h da tarde, das 8 da manhã a 1h da tarde. E eu reforço para você que é temporário, viu? Por isso mesmo, fique sempre aqui, atento, para a gente passar um novo endereço de um prédio amplo, que com certeza vai te atender de uma forma muito mais confortável. Que coisa boa, né? É a Defensoria sempre pensando em você. Bom, te convido novamente a vem cá, chegue mais, porque hoje o nosso bate-papo é sobre a Defensoria Especializada para a Tutela e Defesa dos Direitos à Saúde Pública. Gente, a Defensoria também faz esse acolhimento quando o assunto é saúde. Por isso, eu converso hoje com Carla Renata, ela que é assessora jurídica, e também Bruno Gabriel, ele que é chefe de gabinete da Defensoria Especializada da Saúde. A gente estava conversando aqui durante o intervalo justamente sobre os atendimentos, o acolhimento, e anteriormente foi citado durante o nosso bate-papo que tem toda aquela atenção para saber os termos também da medicina. E, inclusive, vale a pena a gente ressaltar que tem uma médica que faz toda a orientação e ali, unido com os conhecimentos jurídicos, acaba trazendo bons resultados. É isso? Isso. Ali a Defensoria ela tem uma médica, que é a doutora Giovana, né, que ela tem um contato direto com o nosso gabinete. E qualquer dúvida que a gente tenha que seja relacionada à medicina, que precise de uma explicação um pouco mais detalhada, a gente solicita um parecer médico, né, em que a gente fornece os documentos que o assistido trouxe, laudo, exames, ressonâncias, tudo que envolve o quadro clínico dele, repassa para a doutora Giovana e faz algumas indagações, né, sobre se aquele medicamento realmente ele serve para o caso do paciente, se aquele medicamento é eficaz, né, se aquela cirurgia ela é recomendada, por que aquela cirurgia é recomendada e a outra não. Então, ela dá uma ajuda grande ali para a gente nessa situação, quando envolve termos puramente médicos, termos puramente técnicos, e a gente consegue alinhar muito bem. Ela é essencial no nosso gabinete, diga-se de passagem, por conta dessa situação, de como existem essas particularidades, coisas muito novas, e que às vezes a gente não consegue encontrar por falta de estudos, ou até por ser algo recente, estudos recentes. A medicina é muito atualizada, todo dia tem algo novo, né? Então é importante ter uma profissional competente que auxilie os assistidos, né? Porque ela está ali para ajudar os assistidos, além de salvar a gente, né? Mas está ali principalmente para ajudar os assistidos e garantir que o que eles
pleiteiam em juízo ou administrativamente, né, seja efetivado. Então, às vezes, a gente consegue resolver várias coisas de forma administrativa, sem precisar que o assistido novamente passe por uma consulta, por uma fila, com a ajuda da doutora Giovana, através de um parecer médico que ela fornece. É como se fosse uma corrida contra o tempo. Afinal de contas, estamos lidando com vidas, com pessoas que precisam de um medicamento, de uma assistência especializada. Por isso mesmo, essa conversa com a médica faz total diferença. Com certeza. Eu até costumo brincar, às vezes falo, Giovana, bom dia, coisa de trabalho. E aí mando para ela, a gente conversa, porque às vezes a gente sempre tem que estar ali formalizando, né, os pareceres, mas a gente sempre tem uma conversa para tentar entender, porque, como o Bruno falou, a gente não tem conhecimento médico. Nosso conhecimento médico é ali do dia a dia, né? Mas quem de fato detém o conhecimento médico é a doutora Giovana, e ela sempre está nos auxiliando ali. E para trabalhar numa especialidade em saúde, tem que ter um alinhamento muito forte, né? Tanto que eu e o Bruno, a gente sempre costuma brincar falando que a doutora, ela não é nem só chefe, ela é líder também, porque isso parte dela, né? Essa questão de conseguir alinhar nós quatro, né? Para podermos conseguir, de fato, efetivar aquelas questões. E com a doutora Giovana, para a gente poder, às vezes, entender algum termo, às vezes até laudo, né? Doutora, será que a gente consegue usar algo aqui diferente? Há uma substituição? Porque, às vezes, por exemplo, existem medicamentos que chegam para a gente, né? Do laudo do médico assistente do assistido, e a gente manda, normalmente, antes de entrar com a ação, envia uma requisição para a CESAL, quando são medicamentos, né? Que são de obrigatoriedade de fornecimento do Estado, verificando se tem um medicamento em si, e às vezes eles nos respondem falando que há um medicamento similar, às vezes com os mesmos princípios, mas não aquele medicamento comercial que foi no laudo, né? E a gente verifica com ela se há, de fato, essa possibilidade de substituição, né? Sempre ali tentando alinhar tanto a questão do médico assistente do assistido, né? Que já o acompanha, já tem conhecimento do quadro clínico, né? A gente sempre fala da questão no gabinete da autonomia do médico, né? Da autonomia do médico assistente, porque quem, de fato, conhece o quadro do paciente é aquele médico que está o acompanhando, seja há meses, seja há anos, né? Então, ele que tem ali a fundamentação e todo o conhecimento para poder passar um medicamento ou indicar uma cirurgia para o paciente. Então, esse contato com a médica, porque a assessora do Giovana, ela é a assessora da defensoria inteira, né? Médica da defensoria inteira, mas como a gente é especializada em saúde, ela sempre tá ali mais próxima da gente, né? Então, às vezes chega a demanda de outros gabinetes perguntando algo, a gente fala, doutora Giovana, vejam se é possível, e ela sempre tá ali de prontidão para nos ajudar, para a gente conseguir, como o Bruno falou, alinhar direitinho esse trabalho, e porque no nosso tempo, a gente, com conhecimento jurídico, rito processual, a gente entende que há um prazo, que normalmente as ações judiciais são um pouco mais demoradas, mas para você poder transmitir aquilo e transmitir com segurança para um assistido que chega já de forma mais possível falando, desesperado, né, porque é a sua saúde, né, então para a gente poder perpassar por todo esse procedimento, tentando alinhado tanto o nosso gabinete com as demandas, quanto poder passar segurança para o assistido, a gente tem que explicar de forma direitinho, né? Que, às vezes, o tempo judicial é diferente do tempo médico. A gente sempre fala que a gente tenta preencher essas lacunas das demandas judiciais de forma mais efetiva possível, né? Então, às vezes, as pessoas falam, vocês pedem muito documentos, mas por que isso, né? Porque a gente já tem conhecimento de outras demandas mais anteriores que faltava um documento ali, outro ali, e aquilo acabava que tardeava ainda mais a demanda. Então, a gente tenta suprir essas lacunas desde o começo, alinhar mesmo direitinho, para que lá na frente a gente não esteja algum tipo de intercorrência, né? E para explicar para o assistido que o tempo de um processo judicial é um pouco mais demorado, né? Apesar de ter liminar, que a liminar é uma decisão lá no comecinho do processo, que a gente sempre pede em questão de saúde, e poder passar segurança para ele, né? Pelo entender que a defensoria ela tá ali como um aliado, tá de fato para assistir aquele paciente, né? Aquela pessoa que veio atrás da gente para ver se tem uma luz no final do túnel, né? Sim. A defensoria também atua contra a negligência médica? Sim, a nossa defensoria especializada em saúde pública, né? Ela vai atuar em qualquer ação, omissão ou falha na prestação médica, seja pelo Estado ou pelo município, né? Então, qualquer demanda que o assistido entenda que teve algum tipo de falha na prestação médica, independente da falha que ele julgue, né? Se foi, enfim, em último caso um óbito, mas uma cirurgia mal sucedida, uma medicação errada, qualquer consequência negativa, a defensoria vai estar lá para atuar, né? E aí que entra também a doutora Giovana mais uma vez. O nosso gabinete, né? A doutora soube alinhar isso muito bem, justamente para evitar que a gente entrasse com algumas ações temerárias. A gente sempre solicita do paciente o prontuário médico dele, né? O paciente não consegue. A defensoria, os defensores têm o que a gente chama de poder de requisição, que seria isso. Em termos mais
acessíveis, seria como se você chegasse num lugar e pedisse determinada informação e eles fossem obrigados a te dar, né? Então, os defensores públicos têm esse poder de requisição. Então, o paciente não conseguiu, por exemplo, o prontuário médico do atendimento dele no HGR, digamos assim. Aí a defensoria, através de uma requisição que a doutora Iná já emite, solicita esses documentos, esses prontuários médicos de todo o paciente para a CESAL. A gente dá um prazo de 10 dias úteis, né? Um pouquinho maior, porque são documentos, precisa compilar, e eles nos enviam. Aí nós passamos para a doutora Giovana, com conhecimento técnico, vai visualizar. Naquele procedimento ali, teve algum tipo de falha? Poderia ter sido adotado um procedimento diferente? E se ela constatar através de um parecer que sim, aí nós damos entrada na demanda judicial. Caso ela não constate, a gente tenta de todas as formas falar para o paciente aquela situação. Só que essas demandas que envolvem essa falha na prestação médica, nessa negligência, elas são um pouco mais delicadas do que o normal, né? Que a doutora sempre fala. O paciente vai reviver toda aquela situação, né? Então, a gente precisa... A doutora Iná já faz isso com maestria, assim. A gente fica até assustado da forma como ela consegue lidar com o assistido de uma maneira muito, muito humana, né? Ela sempre fala, olha, a gente precisa deixar claro para o assistido que nós vamos lutar por ele até o final para ter a justiça, porque na maioria das vezes o assistido não está interessado em dinheiro. Ele está interessado na justiça de fato, para que aconteça com o familiar, com ele mesmo, não aconteça com outras pessoas. Então a doutora sempre fala, a gente vai estar até o final por ele, mas a gente precisa deixar claro para ele também que ele vai reviver tudo, né? E o Estado, o município, defendendo os seus interesses, vai alegar coisas que talvez toquem pontos sensíveis para o assistido, né? Então é importante que ele tenha ciência de que, apesar da ação através da defensoria ser feita da melhor maneira possível, ele vai reviver uma dor que, querendo ou não, só quem sabe, né, o quão difícil é. Então acredito que é importante a gente também ter esse atendimento mais humanizado para garantir, além do sucesso jurídico, essa tranquilidade, essa estabilização social do assistido também, né? De entender, poxa, a defensoria está fazendo tudo que pode, eu vou reviver tudo isso aqui, mas estou disposto, né? Ele precisa ter ciência de todos esses riscos. Então, caso a doutora Giovana visualize através dessa análise que realmente teve essa falha na prestação, a gente demanda a ação, senão a gente denega o atendimento, né? E explica para o assistido da melhor maneira possível que, infelizmente, ali não foi constatado um erro, né? Que teve uma fatalidade que não tem um nexo de causalidade que a gente chama, né? Essa causa para uma demanda judicial. Eu estando doente, um filho, uma filha, meu marido, pode buscar a defensoria? Vamos lá. A gente costuma dizer lá na defensoria, né? Porque acontece? Às vezes o assistido não vai nem atrás, porque a defensoria, ela vai agir ali no momento onde há uma omissão, seja ela estatal ou municipal. Então, você teve essa violação de direitos, que se assim a gente pode dizer, né? Teve uma negativa, o excesso, né, para a realização de uma cirurgia, não há o medicamento, não teve, de fato, esse suporte lá primário, que é com o SUS, seja estadual, seja municipal, não teve esse suporte primário, houve essa negativa, aí você vai atrás da defensoria, né? Então, a gente vai agir quando há essa omissão, quando há essa violação do direito à saúde, né? Porque a defensoria, ela é um órgão de direito, o judiciário, um órgão público, ela está ali para atuar na questão dos direitos. Então, primeiro, se supõe que você foi atrás, né, tentou, de fato, viabilizar aquela situação, não tem como, a defensoria, ela vai atuar ali. Muitas das vezes chegam alguns assistidos pra gente que, às vezes, por questões muito debilitados, ou já passaram por muito estresse, a gente tenta viabilizar dessa forma, né? A gente tenta enviar. Normalmente a gente tem um canal muito bom com a CESAL para conseguir essa questão de consultas, verificar a questão de cirurgia, de fila, né? Então a gente tem esse canal muito bom com a CESAL, que a gente, inclusive, está otimizando ainda mais esse canal com eles, para poder não, como o Bruno falou, não tumultuar ainda mais o judiciário de demandas temerárias, né? O que são demandas temerárias? Demandas que lá no final acabam que vão só tumultuar e não vai ter uma efetiva contraposição pro próprio assistido, né? Não vai ser favorável para o assistido. Então, acaba que a gente tenta, ao máximo, evitar esse tipo de demanda. Então, a gente tenta sempre alinhar muito bem isso, né? Para poder explicar para o assistido, olha, você primeiro tentar uma consulta diretamente na UBS, no Coronel Mota, antes de vir nos procurar. Caso na negativa, a gente sempre fornece nosso número do gabinete para poder ele falar com a gente, para a gente poder, de fato, explicar para aquela pessoa, né? Como a gente já citou aqui diversas vezes, que já está ali no desespero, que a defensoria, ela vai sim agir, mas se de fato houver aquela omissão, aquela violação de direitos. Até porque, como a Carla falou, o intuito da defensoria não é demandar judicialmente, né? A defensoria, ela presta assistência jurídica. E essa assistência jurídica, ela é ampla. Então, se a gente puder resolver sem dar entrada num processo judicial, que às vezes é um pouco mais moroso, de forma administrativa,
A CESAL tem uma comunicação muito boa com a gente, isso é muito importante. A doutora conseguiu alinhar essa comunicação de forma muito efetiva. Então, às vezes, a gente consegue resolver as coisas sem necessidade desse processo de forma muito mais rápida para o assistido, né? Às vezes, tem assistido que chega lá achando que a única saída é uma judicialização. Então, a gente precisa explicar, olha, a gente consegue resolver isso administrativamente e muitas vezes o assistido ele sai de lá muito feliz com uma coisa muito simples, né? Que foi simples devido a esse trabalho de formiguinha, né? Costumo falar. Passo por passo, tijolo por tijolo construído. A DESP ela existe desde 2019, se eu não estou enganado. Então, a gente começou assim do zero. A doutora começou do zero, né? A gente está pegando o caminho aí, mas a doutora começou do zero. Então, uma defensoria que ela vem efetivamente para proporcionar essa máxima amplitude de direitos, que não vai ser necessariamente numa demanda judicial, mas também administrativamente, através de uma conversa, de uma escuta, de uma assistência mais direta, assim, também. E entra muito, eu acho que essa questão que o Bruno falou da humanização no atendimento, né? Porque antes de, se caso necessário, há um processo judicial, começa tudo ali no atendimento, você explicar. Porque, como a gente estava conversando aqui no intervalo, a gente usa vocabulário jurídico entre eu, Bruno, doutora Giovana, doutora Inajá, porque a gente tem esse conhecimento. Mas para a gente poder explicar para o assistido como funciona o rito processual, como são os procedimentos que a gente adota no gabinete, de uma forma que ele entenda, de fato, sair dali tranquilo, também tem todo esse trabalho, né? Porque a defensoria é um trabalho muito humanitário, né? A gente está ali para poder garantir direitos, sejam eles qual for, né? A defensoria, ela é super abrangente, super ampla. Então, a gente está ali, de fato, para suprir essas lacunas, sabe? Então, a gente trabalhar dessa forma humanitária para poder passar essa segurança, essa estabilização, essa tranquilidade para o assistido, que às vezes vai passar por um processo judicial que é um pouco, né, trabalhoso, às vezes mais sentido. A gente tem que ter essa humanidade, de fato, para poder entender ali que ali não é só mais um assistido, mas assim uma vida, né, que a gente está tentando ajudar. Perfeito, gente. Já, depois do intervalo, eu quero ouvir histórias. Quero saber como é que estar ali de frente com a população, como é realmente esse acolhimento. Vocês não no papel de assessora jurídica, de chefe de gabinete, mas de seres humanos, né? Que a gente sabe que muitas histórias passaram por ali. E detalhe, gente, além disso, a defensoria não para. Nos últimos dias, várias ações aconteceram e nós também vamos pautar já, depois do intervalo. Não saia daí. Fala aí, Defensoria! Estamos de volta com o seu programa Fala aí, Defensoria. Este programa que é uma iniciativa em parceria com a Defensoria Pública do Estado de Roraima, com a Universidade Federal do Estado de Roraima, para deixar você bem informado. Afinal, ter informação, ter conhecimento é poder. Por isso mesmo, eu já deixo aquele convite para você seguir a gente nas redes sociais, @DefensoriaRR. Vou repetir, @DefensoriaRR. Você também pode seguir a gente lá no YouTube, no Deezer, Spotify. Sejam todos bem-vindos. Bora conversar, porque o assunto é importante, o assunto é diferenciado realmente, porque quando se fala de saúde, muitas histórias que podem até, de repente, motivar quem está agora nos acompanhando, tanto pela TV como pela rádio universitária. Nesses anos de dedicação, a gente pode citar, claro, sem falar nomes, sem mencionar nomes, mas para vocês, qual caso marcou e fez a diferença na vida profissional de vocês? E por quê, claro, né? Vou deixar o Bruno falar essa, que tem uma bem recente, muito interessante. A gente teve uma demanda agora bem recente, né, que foi que, assim, fugiu um pouco a regra do que a gente está acostumado de doenças raras, né, que é uma doença que eu acho que vem sendo cada vez mais falada, que é a depressão, né, que é uma doença que atinge boa parte da população mundial. E a gente teve um caso de uma assistida que precisava de um medicamento de alto custo, né, um medicamento muito caro mesmo, que o valor ali passava de R$100 mil anualmente, né, e a gente teve um contato também muito, muito próximo com a médica assistente, que a gente sempre fala da autonomia do médico assistente, da importância dos médicos de ouvirem, seja advogado, seja defensor, quem está atuando juridicamente pelo paciente, em elaborar um laudo médico dentro desses termos jurídicos, né? E acho que com o laudo médico da assistida a gente conseguiu formular uma petição muito interessante, o gabinete conjunto, assim, né? Eu cheguei e falei, cara, que se a gente fizer isso aqui,
Aí a gente, aí a Carla, acho que dá certo, vamos levar pra doutora. A doutora, não, perfeito, vamos fazer assim. Então, assim, a gente foi numa possibilidade de vamos tentar, né, porque era realmente um caso, assim, muito peculiar, e por ser um medicamento de alto custo, a gente ingressou com a demanda. E a gente teve agora a medida liminar, como a Carla falou, no processo civil a gente chama de tutela de urgência, a gente precisa comprovar 2 requisitos. A probabilidade do direito, né, e o risco da demora. Então, se você conseguir comprovar para o juiz esses 2 requisitos com os documentos iniciais, sem o Estado se manifestar, é como se a gente antecipasse os efeitos de uma sentença futura de procedência. E aí a gente conseguiu esse medicamento para essa assistida que já é acometida dessa doença há bastante tempo, já tentou várias formas de tratamento e não deram certo, né? E que tinha vários riscos de consequências bem negativas para a vida dela. Então, quando a gente entrou assim no Projude, eu até falei, caraca, não acredito. Deu certo, a gente conseguiu eliminar. E assim a gente ficou muito feliz porque, dentre várias ações que a gente consegue essa tutela de urgência antecipada, ou até em sede de recurso, quando a gente consegue reverter uma improcedência, acho que essa aqui, a mais recente, foi bem marcante por conta da situação ser muito diferente do que a gente estava acostumado, né? E de ser uma pessoa muito fragilizada também, que precisava muito daquilo. E a gente ter conseguido chegar e proporcionar isso para essa pessoa foi muito, muito importante. Que bacana, gente. Olha, eu quero ressaltar para você que a Defensoria Pública do Estado de Roraima tem várias ações. Todos os dias, uma iniciativa diferente para melhor atender você. No último dia 17 de agosto, aconteceu o dia D do mutirão Meu Pai Tem Nome. E a Carla, ela é servidora, está contribuindo, porém ela tem uma história, porque além de estar lá ajudando de forma voluntária nessa ação tão bonita, ela também teve uma motivação diferenciada. Conta pra gente. Pois é, essa foi uma ação, acho que mais que especial que a gente realizou esse ano. E para mim, com certeza ainda mais, porque essa ação em si, Meu Pai Tem Nome, foi uma ação promovida pela Defensoria para poder viabilizar, né, o reconhecimento de paternidade, seja ela socioafetiva, biológica, e maternidade também, né? Então, assim, a gente teve muitos assistidos, foi muito legal ali ver aquela ação conjunta, porque foi uma ação conjunta, né? A gente teve ali não só a Defensoria, né? Mas também teve o Tribunal da Justiça também fornecendo os testes de DNA, então foi uma ação muito especial e para mim ainda mais especial porque eu fiz reconhecimento de paternidade socioafetiva com meu padrinho, que é meu pai, assim, desde que eu me entendo por gente, então foi muito especial participar dessa ação, não só como servidora, né, mas efetivamente mesmo, e foi muito especial, assim, me emocionei muito, meu pai se emocionou muito, porque pra gente sempre existiu aquela relação, né, todo mundo sempre soube que ele era meu pai, sempre me referi, meus amigos que convivem comigo, o Bruno mesmo, sabe, que sempre foi meu pai, e ter aquilo reconhecido formalmente é muito importante, sabe, foi assim, um ato que, por mais que pareça simples, é tão significativo, não só na minha vida, mas tenho certeza que na vida de todos ali, daquelas crianças, né, e adultos, adolescentes que estavam ali presentes, fazendo esse reconhecimento. Eu tive a oportunidade, gente, de conversar com a Carla e com o pai dela no momento ali que estavam fazendo a documentação necessária, e eu pude ver bem de pertinho o brilho no olhar do pai da Carla, que o nome dele é Carlos, né? Então, e o depois do dia D, como é que foi, assim, a conversa de vocês? Foi especial também? Com certeza. Eu continuei lá até o horário de finalizar a ação, né? E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe já chegou falando, Renata, teu pai, que lá em casa a gente chama de Renato, né? Que é Carla Renata, lá em casa é Renata, Renatinha. Teu pai já falou pra todo mundo da ação, que vocês deram entrevista, chegou aqui emocionado. E lá em casa somos 4 irmãos, né? Sou eu, mais minha irmã mais nova e mais 3 irmãos mais velhos. E os meus 3 irmãos é Carlos Rafael, Carlos Rodrigo e Carlos Renato. Eu sou Carla Renata e a gente tem a Carla Beatriz também, que é minha irmã mais nova. Então, meu pai já chegou falando assim, filho, você sabe que aquilo ali é só mais uma questão de formalização, porque você sempre foi minha filha do coração, o amor da minha vida, meu orgulho. Então, assim, eu acho que se essa relação já era muito especial, eu costumo falar que eu devo ter conhecido o meu pai de outras vidas, assim, porque é uma relação fora do comum, de cumplicidade mesmo, sabe? De parceria. E eu tenho essa sorte, de fato, assim, de ter não só meu pai, mas como uma família inteira muito sempre presente, sabe? Meus irmãos também, minha irmã, minha mãe,
São duas mães também, porque a esposa do meu pai, que é minha madrinha, eu também chamo de mãe, né? Então, assim, eu acho que são ações como essa que transformam a vida de uma pessoa. E foi muito especial saber que eu, como servidora da Defensoria, participei de uma ação da Defensoria. Ai, gente, que bacana. Outra ação também que aconteceu, muito interessante, recentemente, foi o casamento coletivo homoafetivo. Foi a primeira edição, Toda Forma de Amar, promovida pela Defensoria Pública do Estado de Roraima. O que a gente pode destacar desse momento? Também foi muito emocionante, né? Não, foi muito emocionante. Eu e a Carla, a gente teve o grande prazer de participar, a nossa chefa também foi. Foi um momento muito ímpar, assim, né, que a Defensoria, enquanto instituição garantidora de direitos, promoveu para as pessoas. A população LGBTQIA+, ela é uma população marginalizada, né? Então é importante que a Defensoria, enquanto instituição, e não só a Defensoria, mas a sociedade civil, ela abrace a causa e defenda os direitos de quem, assim como qualquer outra pessoa, né, tem esse direito de ter o amor, o reconhecimento pela lei, né? E eu acho que o casamento, muito mais do que o reconhecimento do afeto, do amor, né, como a doutora até falou com a gente, ele é o reconhecimento legal, né? Ele promove a segurança, porque o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, casamento homoafetivo, ele não é assegurado legalmente. Ele foi ele foi permitido através de uma ADI, né, que é uma ação do Supremo, que garantiu, através, ou seja, de jurisprudência, que as pessoas do mesmo sexo pudessem se casar. Então, a gente ainda tem essa insegurança, né, de, eventualmente, um processo legislativo por parte do nosso Congresso de proibir o casamento homoafetivo. Então, é importante que a gente entenda que muitas pessoas lutaram para esse momento, né, para que as pessoas possam ter acesso a esse direito importante demais de constituir família, de constituir o amor, de ter esse reconhecimento que toda pessoa pode ter, né, tem que ter, que para muitas pessoas, entre elas pessoas heterossexuais, é algo muito simples, mas pessoas LGBTs é algo fora do normal, né, é algo extraordinário. E isso precisa ser aplaudido, porque naquele momento foi toda a comunidade LGBTQIA+, de Roraima que lutou, assim como toda a comunidade LGBTQIA+, do Brasil, para que a gente pudesse ser reconhecido, para que as pessoas LGBTs pudessem ter acesso aos direitos que já, por regra, deviam ser concedidos a todas as pessoas. Então, acho que é importante a gente mencionar que muito mais do que esse reconhecimento de amor, é reconhecimento legal de algo que precisa ser efetivo mesmo, né? Porque, apesar de a gente ter essa possibilidade que o STF concedeu, a gente ainda precisa de mais luta, mais resistência e mais pressão para um processo legal que garanta às pessoas LGBT a possibilidade de se casar e de constituir família. Perfeito, gente. Eu acho que é importante, que eu acho que até a Erika Hilton, um discurso que ela fez no plenário, ela fala que a gente precisa abrir brechas para poder minimalizar uma política que deturpa, né, com esses grupos minoritários. E eu falo grupos minoritários porque a gente tem uma diferença entre grupos minoritários de forma quantitativa do que representativa, né? A população LGBTQIA+, é uma população minoritária representativamente, né? E ela fala nesse discurso que ainda há uma pequena, mínima política inclusiva no Brasil, né? E talvez o máximo, né, para quem precisa, às vezes é o mínimo, mas o mínimo para quem não tem nada é muito, né? E a gente tem uma história muito recente de direitos reconhecidos pela população LGBTQIA+, aqui no Brasil, né? Como o Bruno falou, em 2011 foi reconhecida a união estável para casais homoafetivos e 2 anos depois, que pela resolução do CNJ, que foi possível converter essa união de fato em casamento. E como o Bruno falou, não é só uma questão, principalmente a gente fala sobre amor, mas não é só sobre isso, é uma questão de segurança legal, por questões, às vezes, de benefícios previdenciários, de comunhão, de questão sucessória, plano de saúde, né? Então, assim, é uma questão recentemente reconhecida, né, por uma população que de fato foi marginalizada por muitos anos, ainda né, mas hoje a gente tem um debate muito mais abrangente e amplo sobre isso, né, e ter uma ação como essa, menos de 2 meses depois do mês do orgulho, que é o dia 28 de junho, né, por causa da revolta de Stonewall, é muito importante, porque entrando aqui no aspecto saúde, né, acho que só na década de 90, finalzinho da década de 90 ali, que a homossexualidade deixou de ser considerada doença pela OMS, né? E a transexualidade, acho que recentemente, 2018 só, que deixou de sair da lista de distúrbios e doenças mentais. Então, assim, são passos a passo, né, como o Bruno falou, são um trabalho de formiguinha, de fato, mas que ter ali um órgão
público, né, que nasceu junto com a Constituição, que é ali a mãe dos direitos que a gente fala, né, uma carta maior, que trouxe tantos direitos e ter isso reconhecido e a gente poder atuar, de fato, junto com esses grupos minoritários, é muito significativo. Muito importante, a gente se emocionou muito no casamento, foi muito lindo, tiveram presente diversas associações, grupos, então acho que ter aquela comunidade junta ali para de fato demonstrar a gente existe, a gente resiste, acho que ela é muito importante. E eu acho que tem uma frase que é perfeita que a Martha Johnson, que é uma ativista que participou de Stonewall, da revolta de Stonewall, ela fala que ninguém tem seus direitos individuais completamente, até que todos tenham direitos. Eu acho que isso define perfeitamente o que é essa luta LGBTQIA+, até hoje. E eu acho que a defensoria com o casamento LGBT coletivo, né, casamento homoafetivo coletivo, ela deu direito à voz para a população, né? A Djamila Ribeiro, ela deixa bem claro que o direito à voz, ele é o direito à vida. Porque quando a gente tem o direito à voz, a gente é escutado, a gente tem as nossas reivindicações escutadas, a gente pode lutar e a gente pode ser ouvido e nós podemos definir que tipo de mudança nós queremos, né? E não o outro, o terceiro, e aí a gente entende a população heterossexual, definir o que é direito para a população LGBT, né? Então acho que a importância de trazer para o centro das discussões e não na margem das discussões acadêmicas a questão do casamento LGBT é muito importante para dar esse direito à voz para essa população. Então, acho que a gente precisa aplaudir a Defensoria por isso, aplaudir o Tribunal de Justiça, que também estava lá presente, o cartório, que também foi lá, várias instituições. E também lembrar que a Defensoria, além dessas ações, já tinha feito casamentos homoafetivos em casamentos coletivos, né, gerais. A Defensoria faz o reconhecimento de união estável através dos defensores de família. Então, a Defensoria está sempre ali para garantir esse acesso a direito e esse direito à voz para essa população. Gente, o nosso tempo estourou, mas Paulinho, eu vou te pedir licença rapidinho, só para a gente deixar, antes da gente ir embora, o convite para a população, para buscar o atendimento da Defensoria, rapidinho, 1 minutinho para a gente ir embora, por favor. A todos aqueles que precisam uma assistência jurídica, seja ela qual for, sintam-se livres confortáveis, claro, obviamente, né? Para procurar a Defensoria. A gente tem atendimento virtual para agendamento, pode ir também em alguma das sedes, seja ela criminal ou a sede civil. Também estamos presentes em todas as redes sociais. A Defensoria ela é acessível de todas as formas, então não deixe seu direito à margem, procure a Defensoria. Muito obrigada, gente, pela entrevista. Sejam sempre bem-vindos. Obrigada, viu? Nada. Eu que agradeço. Esse foi mais um Fala Aí Defensoria, trazendo para você informações sobre as ações da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Eu sou Lana Francis e até a próxima. Tchau, tchau.